Voltamos, minha gente. Terceiro vídeo. Esse terceiro vídeo é circuito dos gases. O circuito dos gases, para que a gente possa compreendê-lo, eu preciso localizar dois momentos, duas instâncias no sistema circulatório, grande e pequena circulação. Eu preciso olhar os alvéolos pulmonares, onde ocorrem as trocas gasosas, e os tecidos do corpo, onde ocorrem as trocas teciduais. Nos alvéolos pulmonares, eu ganho oxigênio e perco CO2. Nos tecidos como um todo, eu perco oxigênio e ganho CO2. Então, pulmão, eu entrego para o sangue oxigênio e retiro do sangue CO2. Tecidos, eu entrego oxigênio para os tecidos e o sangue ganha CO2. Esses são os processos de troca. Por que isso é importante? Por que isso é relevante? Por que isso merece menção? Porque os gases são transportados a partir da hemoglobina. Por exemplo, o oxigênio se liga no seu sítio a partir de moléculas de ferro. Mas o que eu quero falar é que há uma relação entre o transporte de oxigênio, o transporte do CO2 e o transporte do H+, que determina nosso pH. Para poder falar disso, eu preciso de algumas informações adicionais. A primeira informação é sobre aonde é transportada a hemoglobina, oxigênio, CO2 e H+, e a relação que isso tem. Vamos a ela. O oxigênio tem um sítio para oxigênio, o H+, tem um sítio para H+, e o CO2 tem um sítio para CO2. E isso determina uma competição pela hemoglobina. Por quê? Vejamos, o oxigênio, para ser transportado, a hemoglobina capta o oxigênio e libera o H+. O H+, o oxigênio, para ser liberado, eu preciso liberar o oxigênio e captar o H+. Quando eu capto o H+, a hemoglobina fica apta a transportar o CO2. Isso é conhecido como efeito Bohr e efeito Haldane. Essa configuração depende de alguns aspectos, mas dois merecem menção para que a gente possa falar sobre o circuito dos gases. A primeira menção é relacionada à curva de associação e dissociação do oxigênio. A hemoglobina tem afinidade pelo oxigênio, ótimo. Mas quanto maior a concentração de oxigênio, maior essa afinidade. Beleza. Quanto maior a concentração de oxigênio, maior será essa afinidade. E quanto menor a concentração de oxigênio, obviamente, menor essa afinidade. Por outro lado, mesma coisa em relação ao H+. Se eu aumentar a concentração de H+, aumenta a afinidade da hemoglobina pelo H+. Só que quando eu aumentar a concentração de H+, eu não vou dizer aumentei a concentração de H+, eu vou dizer caiu o pH. E se lembre que o pH do sangue arterial tem que ser 7,35, 7,45. Levemente mais alcalino do que o sangue venoso, que deve ser 7,30 a 7,40, 7,3 a 7,4. Então eu preciso levar em consideração isso, porque a hemoglobina está pegando oxigênio, soltando H+, pegando H+, soltando oxigênio. Depois eu falo como transporta o CO2. Ótimo. O segundo ponto a ser retratado é a respeito da forma de circular, de como está presente no sangue oxigênio e CO2. O oxigênio 98% ligado à hemoglobina e 2% dissolvido. Já o CO2 está 70% na forma de bicarbonato, 7% dissolvido e 23% na forma de hemoglobina. Provavelmente hemoglobina ligada ao H+, para poder transportar o CO2. Então vamos lá. Quando o sangue venoso está chegando no pulmão, a hemoglobina que ali é transportada preferencialmente, não só, mas preferencialmente, é uma hemoglobina que carrega H+, e CO2. Quando chega no alvéolo pulmonar, o que é há de novo no alvéolo pulmonar? Um aporte de 60 milímetros de mercúrio de oxigênio. O aumento do nível de oxigênio faz com que a hemoglobina libere H+, e pegue o oxigênio. Ótimo! Ao pegar o oxigênio, ela não consegue manter o CO2 e libera o CO2. O CO2 se difunde 6 milímetros de mercúrio entrando no alvéolo. E eu tenho a oxihemoglobina composta, o oxigênio ligado à hemoglobina, ela sem H+, e sem CO2. Aí vocês, mas espera aí, professor, houve a liberação
de H+, o sangue deveria ficar mais ácido no setor arterial e ele é mais alcalino, 0,05. É porque esse H+ se associa ao bicarbonato, gerando ácido carbônico e se quebrando em água e CO2. E aí eu tiro esse H+ do meio, deixando o sangue arterial levemente alcalino, 7,35 a 7,45. Tudo bem. O sangue venoso converteu-se em sangue arterial. Esse sangue arterial deixa o tecido de troca pulmonar, deixa os alvéolos pulmonares, através de vênulas, veias, até que as 4 veias pulmonares trazem o sangue arterial para o átrio esquerdo. Átrio esquerdo, válvula atrioventricular esquerda, ventrículo esquerdo, que bombeia através da válvula semilunar aórtica para a artéria aorta, que distribui o sangue arterial para todos os tecidos do corpo. Aí, dos tecidos do corpo, o sangue arterial será convertido em sangue venoso. Como se dará essa conversão? Como é que essa conversão irá acontecer? Basicamente, essa conversão irá acontecer a partir das pressões capilares. Eu tenho outro vídeo que fala sobre pressões capilares, que não diz respeito aqui, mas eu vou colocar, disponibilizar para vocês também, que chama-se osmolaridade do sangue. Lá vocês podem ver como é que as trocas acontecem, tem a ver com pressão hidrostática e pressão osmótica. Essa troca vai levar, porém, oxigênio para os tecidos. Quando eu perco oxigênio para as células nos tecidos, a queda do nível de oxigênio só ocorre porque a hemoglobina libera o oxigênio e ela pega o H+. Ao pegar o H+, eu deixaria o sangue, que ora se transforma em sangue venoso, mais alcalino. E por que ele não fica mais alcalino? Ele é levemente mais ácido que o arterial. Porque a água e CO2 se associam formando ácido carbônico, que se quebra em bicarbonato e H+, fornecendo o H+, que deixará o sangue levemente mais ácido que o sangue arterial. Só para saber, viu? Esse bicarbonato lá nos pulmões, ele entra na célula porque sai da célula o cloreto, é um trocador de ânions. E aqui o mesmo trocador de ânions faz ao contrário, faz você ter a saída desse bicarbonato para a entrada de cloreto. De qualquer sorte, você tem a hemoglobina liberando o oxigênio, captando o H+, um H+ que foi entregue a ela pela reação água e CO2, ácido carbônico, bicarbonato e H+. Esse H+ é captado pela hemoglobina. E ainda sobra um pouco de H+ para manter o sangue venoso levemente mais ácido do que o arterial. Uma vez chegando a condição de hemoglobina associada ao hidrogênio, ela fica pronta para receber o CO2. Tem CO2 ali? Tem. Esse oxigênio, esse 60 milímetros de mercúrio que eu entreguei de oxigênio para o tecido, produzirá, como subproduto da respiração celular, 6 milímetros de mercúrio de CO2, que se liga à hemoglobina, e ao se ligar à hemoglobina, pode ser transportado no sangue venoso de volta ao coração, átrio direito, válvula atrioventricular direita, ventrículo direito. Estamos de novo no ventrículo direito, que vai bombear esse sangue para os pulmões. Então veja que o circuito dos gases tem uma relação muito, muito, muito direta com a homeostase do pH, com o equilíbrio ácido-base. Eu só consigo fechar as relações do equilíbrio ácido-base, o sistema tamponante, a compensação respiratória e a compensação renal, quando eu der função renal e o equilíbrio ácido-base lá um pouco na frente, na fisiologia do sistema urinário, certo? Terminamos o nosso terceiro vídeo. O primeiro vídeo, recapitulando, foi sobre mecânica respiratória. O segundo vídeo foi sobre trocas gasosas pulmonares, a hematose. E esse terceiro vídeo sobre o circuito dos gases e o equilíbrio ácido-base. Tá certo, minha gente? Não deixe de dar uma olhada também no vídeo sobre osmolaridade do sangue. Um grande abraço, vamos em frente!